Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente sabe aí que pelo mundo tem um monte de estilos musicais. E muito provavelmente a gente conhece aí a maior parte dos mais famosos deles, né? Porém, existem alguns estilos que são no mínimo diferentes. E é justamente por isso que hoje a gente traz uma lista de estilos musicais bastante incomuns que talvez você não conheça. Bom, a gente começa aqui com um estilo que mistura rock com videogame, mas não é qualquer videogame, sendo mais especificamente o Nintendo, no chamado Nintendo Core. E somente pelo nome, acho que também pela sonoridade, já dá pra perceber que ele é um estilo que mistura elementos de hardcore, punk rock e até metal com músicas de videogame, mais especificamente, é claro, os jogos da Nintendo, né? Além disso, o Nintendo Core ainda traz elementos de um outro estilo bastante incomum, que é o chamado chiptune, que faz músicas sintetizadas a partir de chips de computadores, videogames e essas coisas todas. O Nintendo Core surgiu lá no final dos anos 90 e tem como um dos seus principais criadores a banda Horse the Band, e passou a misturar ali um metalcore, né, que era o estilo de música que eles tocavam, com efeitos de som de vários jogos de videogame, como é o caso da música The Black Hole, por exemplo. Com eles sendo os responsáveis até mesmo por cunhar aí o termo Nintendo Core como uma forma de brincadeira, com esse nome então pegando e se perpetuando, né? Isso apesar do estilo também ser chamado por outros nomes, tá? Como Nintendo Rock, Video Rock e Nerdcore. Outras bandas que também ficaram famosas nesse estilo é a The Adventure, Math the Band, Karate High School, The Megas, The Octopus Project, Anabatross e vários outros, mas com grande destaque sendo um dos maiores nomes do Nintendo Core, a banda Mini Boss, que chegou até mesmo a se apresentar em vários eventos de videogame. Outro estilo bem diferentão é o Drone Music, e nesse tópico aqui, diferente do anterior, o nome pode dar uma enganada. Isso porque esse drone aí que dá nome ao estilo não é aquele que voa e faz filmagem não, mas sim um efeito musical onde uma nota ou um acorde é tocada continuamente pela maior parte da música ou até mesmo por ela inteira. E é justamente desse efeito que esse estilo é feito. O estilo se caracteriza por ser bem minimalista e muitas vezes bastante lento, e também, é claro, por sons que ficam sendo sustentados por efeitos durante quase toda a música, ou ficam só sendo repetidas ali mesmo, tá? O estilo existe desde lá dos anos 60, principalmente a partir daquele momento que começou a se utilizar cada vez mais efeitos e pedais, e ficaram ali bastante famosos no período da psicodelia e do rock progressivo, né? Mas também costuma aparecer em músicas tradicionais de alguns países aí do mundo, como Escócia, Austrália e Índia. A Drone Music tem como um de seus criadores o compositor Lamont Young, que desde muito jovem sempre se disse fascinado por sons monótonos, como por exemplo o vento a soprar. Ele inclusive chegou a fazer parte de um dos maiores grupos aí de destaque do estilo, que era o The Theatre of Eternal Music ou The Dream Syndicate. Esse grupo aí teve uma série de formações e passaram por eles vários dos maiores nomes do estilo, como o próprio Lamont Young, né, que eu falei, além de Marian Zazzilla, Tony Conrad, Angus MacLeese, Terry Jennings, Billy Name, John Hassell, Alex Dia e John Cale, por exemplo. Esse último aí, inclusive, que no futuro estenderia e popularizaria as técnicas de drone no rock lá dos anos 60, com a sua próxima banda, que foi o Velvet Underground, que fez um sucesso absurdo, né? 13 dead cats, a purple dog that wears spats.
E agora eu vou falar do estilo Circus Punk, que já fica bem mais fácil de imaginar do que se trata somente pelo nome, né? Como vocês devem imaginar, esse é um estilo que mistura elementos de punk com o circo. Ou seja, eles costumam se vestir ali como o palhaço punk, ou até aquele homem forte, ou malabarista, né? Sempre colocando também uma performance bastante teatral e muitas vezes criando uma atmosfera meio bizarra até. E também é claro que a sonoridade, né, do estilo tem muito daquele peso clássico do punk rock, mas também tem aquelas músicas que são características de circo mesmo, além de outros elementos como gritos, assobios e até risadas. As letras das músicas de Circus Punk normalmente ali abordam temas de forma mais satírica, sarcástica e até provocativa, podendo retratar ali personagens extravagantes, até histórias fantásticas, mas com críticas sociais e muitas vezes expressando ali um tom de rebeldia, né, como é do próprio punk. Um dos principais nomes do estilo hoje em dia é a banda The Screaming Brothers, que faz seus shows ali como se fosse de fato um espetáculo de circo e ainda chama a plateia para participar, e traz também esse tom aí meio bizarro enquanto faz isso. Outras bandas são The Hellblink Sextet, Vagabond Opera e Muka Pazza, mas também tem bandas brasileiras, como é o caso da Punk Circle, que mistura músicas com números de malabarismo, equilibrismo, marionetes, além de palhaçadas mesmo. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, agora a gente traz um estilo que é bastante específico, isso porque ele é praticado por poucas pessoas e em poucos lugares. Principalmente em Tuva, que é uma divisão federal da Rússia, mas também em outras partes da Sibéria e da Mongólia. E ele é bem curioso porque ele se caracteriza ali por um vocal cultural, que até aí é mais comum, mas a principal marca é que eles conseguem reproduzir vários tons simultaneamente com a voz. E esse é um estilo bastante antigo e faz parte da história de Tuva mesmo, tendo ligação ali com questões espirituais e até mesmo com a geografia do lugar. Isso porque o povoado de lá acredita na espiritualidade dos objetos da natureza. Isso não apenas em sua forma ou localização, mas também em seu som. E esse som mais gutural da voz seria ali uma forma de imitar os sons da natureza, como seria, por exemplo, uma cachoeira. Sem contar que a geografia do lugar, por ser muito aberta, permite que o som desse canto se propague, alcance grandes distâncias e assim também atinja muitas pessoas. Assim, os cantores do estilo hoje em dia costumam viajar para o interior dessa região em busca de um rio adequado, até mesmo pelas partes mais abertas ao lado das montanhas, para criar o melhor ambiente para que esse canto seja ecoado. Como vocês devem imaginar, os principais artistas desse estilo faz parte da própria população de Tuva. Porém, nos anos 90 começaram a surgir bandas que colocam esse estilo de cantar em suas músicas. E alguns exemplos delas são... Espera aí um pouquinho que vai ser difícil de falar o nome dessas bandas aqui, tá? Yatka, Umurtu, Shirjushin e K-Space. Eu falei que ia ser difícil, tá? E o próximo item dessa lista não é exatamente desconhecido e talvez até soe familiar para você. Isso porque ele meio que é um subgênero do jazz e assim traz muitas características desse estilo, que é o chamado Novelty Jazz. E esse estilo ficou muito famoso no mesmo momento em que o jazz estava em alta, ali pelos anos 40, e na verdade os artistas mais famosos deles também são mais ou menos os mesmos. Porém, existe uma diferença entre o Novelty Jazz e o jazz tradicional, que é o fato dele colocar uma abordagem mais cômica em suas composições, que às vezes é até mesmo de improviso, com essa característica também ficando na performance dos artistas. Com as letras eles sendo sempre bem-humoradas e contando histórias, apresentando personagens extravagantes e
muitas vezes histórias fantasiosas. E um dos principais artistas desse gênero é o Rogue Carmichael, que fez aí várias músicas que tinham essa pegada mais cômica, como é, por exemplo, a caso da Hugging and Shaking, e até mesmo a sua versão da canção Barnacle Bill the Sailor, combinando aí então as principais características do jazz com esse toque mais engraçado. I got a gal who's mighty sweet, big blue eyes and tiny feet. E outros artistas que a gente pode citar aí, começando dentro desse estilo, é o Spike Jones, The Bozo Dog do Da Band e Dan Hicks and His Hot Licks, por exemplo, que conseguem também misturar bastante esses dois elementos. I don't like physiology, psychology, biology, or gallology, they all give me a pain. I hate to study history or history. E o último tópico dessa lista também é um pouco curioso, porque é um estilo que surgiu ali no final dos anos 80, porém traz uma temática de uma coisa que foi cultural da sociedade lá no começo dos anos de 1900, que foram os cabarés. E é justamente por isso que o nome desse estilo é Dark Cabaret. E a sonoridade desse estilo é uma mistura ali de rock, punk e folk, e suas letras têm como temática, é claro, né, os cabarés. Falando ali das trabalhadoras desse local, as pessoas que frequentam e até mesmo das coisas que acontecem lá dentro, e com os artistas do estilo se comportando ali de forma bastante teatral e muitas vezes maquiando a cara, principalmente pintando de branco. Além, é claro, de utilizarem roupas lá da época, né? Uma das primeiras bandas aí no mundo a tocar o estilo foi a inglesa Tiger Lily, que surgiu lá no ano de 1989, com eles começando a popularizar esse estilo, que inclusive nesse momento ainda nem mesmo tinha o nome, passando a ser chamado dessa forma somente em 2005, quando foi lançado um compilado de músicas desse estilo pela gravadora Project Records, chamada Project Presents Dark Cabaret. Your father beats you, he beats you up. Outra banda do estilo que tem bastante destaque é a The Dresden Dolls, que surgiu lá no começo dos anos 2000 e acabou inspirando o surgimento de várias outras bandas nos anos seguintes, como é o caso de Stolen Babies, Birdist Baby e Harley Quinn Jones, com essas bandas ainda fazendo bastante sucesso até hoje em dia para aqueles que são mais adeptos a esse estilo, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia esses estilos musicais e o que você achou deles. Você acha que você poderia começar a ouvir? Deixa aqui embaixo também outros estilos aí que são bem diferentões que a gente não falou aqui, né? Aqui do Zé está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!